Atenção, sétimo ano, tudo bem com vocês? Para nossa produção de texto hoje, nós vamos para a prática de escrita do módulo 15, para ajudar a escolher a resenha. A resenha, nós já vimos que ela ajuda a descrever, a apresentar acontecimentos, a explicar principalmente algo cultural. Nós temos aqui na página 27, por exemplo, e como escolher diante de uma quantidade, de uma diversidade de livros, por exemplo? Então, nós temos a resenha. Aqui, no decorrer de todo este módulo, nós tivemos principalmente colocado para nós qual é a estrutura desse gênero. Então, a partir do momento que a gente já vai se familiarizando com o foco, a forma do gênero, nós vamos conseguindo organizar as ideias e assim puxar uma linha de raciocínio e desenvolver o texto de acordo com a finalidade dele. Então, por exemplo, a resenha, olha lá na sua página 28. A finalidade de apresentar determinada obra ao leitor, o ouvinte ou espectador, orientando a conhecê-la ou não. Então, é uma crítica. Crítica pode ser positiva, reforçando a importância, a grandiosidade, a qualidade de algo, né, de uma obra, ou uma crítica de que ela talvez não valha a pena. É importante que você sempre tenha uma finalidade. O texto a ser produzido, ele quer provocar algo no seu interlocutor. Então, aqui no caso da resenha, você quer apresentar algo colocando a sua crítica acerca daquilo ou não. Você pode sugerir, você pode resumir a obra, colocar o seu parecer, enfim, para alguém que não conhece determinado livro, você que leu, que gostou ou não gostou, vai dar um panorama geral para que haja o interesse ou o descarte desse interesse. Pode conter informações e opiniões. É escrita em primeira ou terceira pessoa e a linguagem pode ser formal, pode ser informal, ou seja, é bem flexível neste sentido. Vai depender realmente de quem é o seu interlocutor, de quem é o público que você está se dirigindo e onde isso está sendo veiculado. Então, todas as vezes que você vai escrever um texto, é importante saber quem é o seu interlocutor. Assim, você vai organizando o seu repertório, a sua linha de raciocínio, pensando no convencimento, na atenção daquele determinado público. Aí vocês tiveram aqui, que várias resenhas vocês tiveram para que vocês pudessem analisar, identificar características conforme foi orientado na aula anterior. Então eu sugiro que você releia todo este módulo, assista ao vídeo anterior para nortear a sua prática de escrita. Conheça os vencedores do concurso de resenhas da Folhinha. Então, nós demarcamos alguns lugares que aparecem opiniões. Por exemplo, existe o resumo da obra, é como estar a bordo do submarino. E este livro eu indico, eu me senti, é um dos melhores criadores de ficção científica, ou seja, aqui são opiniões. Quem já leu ou quem está procurando mais informações sobre essa obra pode concordar ou não, mas a sua tentativa é sempre de criar um interesse por aquilo que você está escrevendo. Extraordinário nos faz ver o mundo de forma diferente. É aqui uma resenha acerca do livro Extraordinário. O que acontece? Nós fizemos junto aqui, nós observamos que o texto, no primeiro parágrafo são apresentados os personagens, claro, de forma resumida. No segundo, trata de uma opinião, depois em seguida vem outro parágrafo com um resumo dessa obra, 2, 3 parágrafos com o resumo da obra e depois os 2 parágrafos seguintes com opinião.
Então, veja bem, é uma linha de raciocínio que você vem trazendo o seu interlocutor para conhecer basicamente como é composta essa obra extraordinária na visão dessa pessoa que já leu e fez uma resenha sobre esse livro. E a partir dessa leitura da resenha, o interlocutor pode fazer a opção de se interessar ou não pela referida obra. Vocês têm aqui na página 31 uma proposta e ela deve ser norteada, ela deve ser organizada, pensada, como vocês já vêm seguindo sempre. Primeiro, vocês estruturam as ideias no caderno, fazem anotações, fazem pesquisa se for necessário, e relembram a estrutura do gênero e fazem ali a primeira versão, sempre prestando atenção quem será o seu interlocutor. O interlocutor, quem vai analisar isso, seu público, é o próprio 7º ano. Então você vai pensar que são pessoas da sua mesma idade, que têm perfis aí variados, mas são da sua idade. Que linguagem, que argumentos, que forma você teria que se reportar a esse público para que haja interesse pela sua indicação ou até pela leitura da sua resenha. Tudo isso é importante. Todas as vezes que nós vamos escrever, a gente tem que ter essa preocupação em ser algo agradável, que as pessoas queiram ler do começo ao fim o seu texto. Então, o seu público é esse. Então, a sua linguagem, as suas estratégias vão ser para esse tipo de público. Bom, você tem que escolher um livro que você tenha gostado. Então, na sua vida, até o momento, as experiências de leitura que vocês tiveram, qual livro te marcou mesmo, que você gostou muito, tá? Então, você terá que escrever, então, a resenha para incentivar e convencer os seus leitores. Então, veja bem, por que precisa ser um livro que você tenha gostado muito? Porque aí fica mais fácil você encontrar vários argumentos para que os seus leitores, que são seus colegas de classe, também queiram conhecer esse livro. A sua resenha tem que ter informações sobre o livro. Então, como vocês já tiveram acesso a outras resenhas, vocês sabem que é importante ter, obviamente, o nome do livro, do autor, da editora, a data que esse livro foi publicado, o número de páginas. Por quê? Tudo isso é importante para quem não conhece esse livro, ter uma dimensão do tamanho desse livro, de quando foi escrito ou pelo menos publicado. E, se você preferir, faixa etária que ele se destina. Então, a indicação desse livro que você gosta é para que faixa etária, né? O nome do ilustrador, do tradutor, se tiver, o tipo de capa, se é dura, brochuras, tamanho. Então, quanto mais elementos você for colocando a respeito, o seu leitor vai ter uma visão mais concreta a respeito da obra na qual você está se referindo na sua resenha. Ao produzir o seu texto, você tem um roteiro, que está aqui na página 31. Siga esse roteiro. O roteiro, ele não serve para amarrar você com as suas ideias. Ele serve para fazer você se organizar numa linha de pensamento, se adequar ao seu público e utilizar da melhor forma o gênero na qual você está trabalhando. Então, primeiro você define qual que é o livro que você vai tratar, depois você preenche uma ficha que tem alguns dados que você precisa saber. Qual é o título, o autor, a data da publicação, editora, número de páginas, público que se destina. Aqui, se você não tiver o livro em mãos, é importante fazer uma pesquisa na internet e às vezes você vai encontrar até outras resenhas a respeito do livro que você está querendo falar. Terceira parte, em seu caderno você anota os dados do resumo. O que você acha importante para resumir a obra? A sua opinião e as principais qualidades, pelo menos 3 qualidades. E aí, após organizar isso, você vai escrever a sua primeira versão da resenha
E a sugestão é de que ele tenha pelo menos 3 partes. Você descrevendo a obra é tal, com todas aquelas informações da ficha. Depois você faz um resumo sobre o que trata, o que acontece basicamente nessa obra, o que te chama mais atenção, e no final uma justificativa. Uma justificativa e até a sua opinião. Por que essa obra é interessante? Ela é marcante, a sua opinião a respeito? Ou seja, então essa resenha vai tratar sobre um livro que você goste, você vai fazer indicação, vai argumentar para isso e o seu texto já tem uma linha estrutural para que você siga uma linha de raciocínio e o seu interlocutor tenha algum interesse. Na página 32, tem uma outra sugestão para o corpinho do seu texto. Pode ser assim, a primeira parte, primeiro, segundo parágrafo, você pode apresentar já o resumo, logo de cara. Na segunda parte, a sua opinião com uma justificativa. E na terceira parte, seria o box de informações sobre a obra, que é a parte da descrição do livro em si. Então, você tem 2 sugestões do corpo do seu texto. Bom, fez a primeira versão no caderno, você já tentou se adaptar aqui às normas, já escolheu o formato que você vai fazer. Ao terminar, você cria um título no final de tudo. E quinta etapa, você vai revisar a primeira versão. Então, o que você fez no caderno, você vai rever. E aqui nós sempre temos a sugestão de como fazer a revisão do seu texto. Isso ajuda a você perceber se você atendeu a proposta, você mesmo se avalia se você foi claro, se está compreensivo. Lembrando que as pessoas que vão ler a sua resenha não sabem exatamente o que você está pensando. Você tem que se comunicar através da escrita. Letra maiúscula, parágrafo, sinais de pontuação, grafia. Você tem que... seu texto tem que estar organizado da melhor forma possível, seus argumentos, a sua linha de raciocínio também, para que a outra pessoa, o seu interlocutor, que não sabe tudo que está na sua mente, consiga entender através da leitura do texto, certinho? Então, a revisão nada mais é do que você ver, organizou o texto de acordo com as partes que foram sugeridas ou ficou aleatório? Você fez só metade, não terminou? Você é o primeiro avaliador do seu texto, você tem que ser crítico. Você pôs todos os conteúdos, a sua opinião tá clara mesmo, tá exposta, Então, releia. Você apresentou pelo menos 3 motivos para justificar a sua opinião. Ela pode ser escrita em primeira ou terceira pessoa. Você começou com primeira pessoa e terminou, ou começou com terceira, como foi? Tá bem organizado isso? A linguagem tá adequada para colegas da sua faixa etária? Será que você não infantilizou demais ou rebuscou demais aí? Pediu ajuda para alguém e acabou ficando inacessível para alguém da sua idade? Tem título que é adequado, que vai chamar a atenção do seu interlocutor? Lembrando que seu interlocutor não é a professora esperando um texto para te dar uma nota. Esquece isso. O seu interlocutor é seus amigos do 7º ano, pessoas da sua idade, tá? A professora avalia o seu percurso de trabalho e a sua técnica, a forma que você pode aprimorar ela a cada dia. Então, não faça para agradar a professora. Faça tentando colocar o seu melhor no gênero que está sendo trabalhado. Porque refinar a técnica e melhorar a escrita, isso é a vida inteira. As palavras estão grafadas, acentuadas corretamente. Você vai rever tudo isso, ver se tem concordância, se está tudo correto. Tá, revisitou o texto, você fez a sua primeira avaliação, gostei, segui a proposta. Então aí você vai colocar a versão final na plataforma, para que aí sim eu possa fazer a avaliação do seu texto e as devidas orientações. Então, tá aí a sua atividade de hoje, é colocar em prática tudo o que nós vimos a respeito de resenha a partir de um livro que você tenha gostado muito. Bom trabalho para vocês e até a próxima aula!